gente, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos ver a respeito dos mamíferos. Eu sou Letícia e espero que aproveitem muito bem essa aula. Para começar, vamos falar um pouco sobre o que são os mamíferos. Pois bem, mamíferos são animais vertebrados pertencentes à classe mamália, que se destacam pela presença de pelos e pela produção de leite. Atualmente, existem mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, sendo o ser humano uma delas. E quais são as principais características dos mamíferos? Pois bem, a presença de pelos, sendo eles em abundância ou não, vai variar de espécie para espécie, presença de glândulas mamárias, o sistema circulatório dos mamíferos é fechado, possui respiração pulmonar, tem o sistema nervoso com o cérebro bem desenvolvido, sua fertilização é interna e possui endotermia. Vamos a algumas classificações a respeito dos mamíferos, começando pelos monotremados. Os animais monotremados são aqueles que têm como característica marcante a capacidade de botar ovos. Apesar dessa peculiaridade, eles também alimentavam seus filhotes inicialmente com leite, o qual é sugado diretamente da pele da mãe. Uma vez que esses animais não possuem mamilos, os monotremados são encontrados na Austrália e Nova Guiné, sendo a equidna e o ornitorrinco seus representantes. Agora a respeito dos marsupiais. São animais que se destacam pela forma como ocorre o desenvolvimento de seus filhotes. Nesse grupo de mamíferos, observa-se que o embrião desenvolve-se no interior do útero, porém nasce muito cedo e completa seu desenvolvimento dentro do marsúpio, que nada mais é que uma espécie de bolsa. Os gambás e cangurus são exemplos de marsupiais. E, por fim, os animais eutérios. O que são? São mamíferos que se destacam pela presença de placentas complexas. A placenta é um órgão que surge durante a gestação e possui, entre outras, a função de garantir a troca de nutrientes entre a mãe e o filhote. Diferentemente dos marsupiais, o desenvolvimento desses mamíferos é completado totalmente no interior do útero. Seres humanos, cachorros, gatos, macacos, baleias, bois, veados, zebras, tatus e elefantes são exemplos de eutérios. Aqui vão alguns exemplos de mamíferos. Os felinos, neste caso representado pelos leões, são mamíferos. Os caninos também, representado na imagem pelos cachorros, mas também podem ser lobos, raposas, entre outros, também são mamíferos. E os elefantes? Vamos falar a respeito agora sobre alguns mamíferos que já foram extintos, começando pelo quagga. O quagga é um mamífero equídeo extinto relacionado com a zebra da planície. Muito numerosos no passado, os quaggas viviam na África do Sul, na região do Cabo e de Orange. Ao contrário das zebras, estes animais apresentavam listras apenas na metade da frente do corpo, enquanto que a traseira era de cor castanha lisa. A extinção dos quaggas deu-se à caça massiva pelos colonos boeres, que procuravam a sua carne e pele. O fato de se alimentarem nas pastagens do gado foi também um fator que levou ao extermínio. O último animal foi caçado em 1878 e o último exemplar morreu no Jardim Zoológico de Amsterdã em 1883. Inicialmente, o quagga foi classificado como uma espécie, E. quagga, separada da zebra da planície, E. burchelli. Estudos genéticos revelaram, no entanto, que estes animais são, na verdade, subespécies, reclassificadas na espécie quagga, que tinha a prioridade de acordo com as regras da nomenclatura científica. Agora vamos falar um pouco sobre o tigre da Tasmânia. Também conhecido como lobo da Tasmânia,
O tigre da Tasmânia foi o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos. Nativo da Austrália e Nova Guiné, acredita-se que foi extinto no século XX. Foi o último membro de seu gênero, Thylacinus, ainda que diversas espécies relacionadas tenham sido encontradas em registros fósseis no início do Mioceno. Os tigres da Tasmânia foram extintos da Austrália continental milhares de anos antes da colonização europeia do continente, mas sobreviveram na ilha da Tasmânia, junto com diversas espécies endêmicas, incluindo o diabo da Tasmânia. A caça intensiva, encorajada por recompensas por os considerarem uma ameaça aos rebanhos, é geralmente culpada por sua extinção, mas outros fatores que contribuíram podem ter sido doenças, a introdução de cães, dingos e a ocupação humana de seu habitat. O último registro visual da espécie ocorreu em 1932, e seu último exemplar morreu no zoológico de Hobart em 7 de setembro de 1936. Apesar de ser oficialmente classificado como extinto, relatos de encontros ainda são reportados. E por fim, falaremos um pouco sobre os dodôs. O dodô é uma espécie extinta de ave da família dos pombos, que era endêmica de Maurício, uma ilha no Oceano Índico, a leste de Madagascar. Era incapaz de voar e não tinha medo dos seres humanos, pois evoluiu isolado e sem predadores naturais na ilha que habitava. Foi descoberto em 1598 por navegadores holandeses e totalmente exterminado menos de 100 anos mais tarde. A ave era caçada para servir de alimento para os marinheiros e depois sofreu com desmatamento e introdução de animais exóticos. Essa trágica história tornou o dodô um verdadeiro ícone da extinção. É considerado o mais famoso animal extinto em tempos históricos, com notável presença na cultura popular. O dodô tinha cerca de 1 metro de altura e podia pesar mais de 20 quilos na natureza. Sua aparência externa é conhecida apenas por pinturas e textos escritos no século XVII. E, por conta da escassez dessas descrições, ainda é um mistério, assim como pouco se sabe sobre seu habitat e comportamento. Foi descrito com plumagem cinza acastanhada, patas amarelas, um tufo de penas na cauda, cabeça cinza sem penas e o bico preto, amarelo e verde. A moela ajudava a ave a digerir os alimentos, incluindo frutas, e acredita-se que o seu principal habitat tenha sido as florestas costeiras, nas áreas mais secas da ilha. Presume-se que o dodô tenha deixado de voar devido à facilidade de se obter alimento e à relativa inexistência de predadores em Maurício. Agora falarei a respeito de alguns fatos curiosos sobre os mamíferos. Os maiores e mais altos animais do planeta são os mamíferos, sendo eles a girafa o mais alto e o elefante africano o maior. O menor, curiosamente, é um mamífero que voa. O morcego nariz de porco tailandês, que possui uma envergadura de asas de apenas 16 centímetros e pesa apenas 2 gramas. Pouca gente sabe disso, mas o maior mamífero nativo do Brasil é a anta, que também é conhecida pelo nome de tapir. Ela mede 2 metros de comprimento e pesa mais de 250 quilos, e sua altura é de 1,8 metros. Agora, vamos ver um exercício bem rápido sobre os mamíferos. Sobre os mamíferos, marque a alternativa incorreta. A. Todos os mamíferos apresentam dentes adaptados aos mais diversos hábitos alimentares. Animais carnívoros apresentam caninos bem desenvolvidos, permitindo que eles perfurem e rasguem a carne da presa. B. Os mamíferos possuem respiração pulmonar, com exceção dos mamíferos aquáticos, tais como baleias e golfinhos, que respiram por brânquias. C. Alguns mamíferos botam ovos, assim como aves e répteis. E por último, D. Os pelos dos mamíferos são extremamente importantes, pois atuam como isolantes térmicos. E a resposta incorreta desse exercício é
A resposta incorreta é a alternativa B. Todos os mamíferos possuem respiração pulmonar, até mesmo os aquáticos. Baleias e golfinhos colocam sua cabeça fora d'água para capturar o ar atmosférico. E é isso, gente. Muito obrigado por mais uma aula e espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima!